essa é a primeira aula de um total aí de 10 encontros, então, assim, é bastante aula para um tema, óbvio que o tema ele é extenso, e como é a primeira aula, né, a gente vai hoje se deter em 4 pontos aqui, a importância do tema, então vamos falar sobre o discipulado e o propósito eterno de Deus, depois uma leve definição de termos, né, em relação ao que a gente vai ver nessa primeira aula, falar um pouco sobre o Antigo Testamento e como ele apresenta o tema do discipulado, tá? E tentar chegar até o discipulado nos tempos de Cristo. Ou seja, notem que é uma primeira aula onde a gente começa a construir uma ideia do que é discipulado. Não vou entrar hoje, a ideia não é entrar já no discipulado, a forma como Cristo vai trabalhar com seus discípulos. Não, a ideia é realmente fazer toda uma introdução que carrega lá, desde o propósito eterno até os tempos de Cristo, e aí depois a gente tem outros encontros para a gente poder ir destrinchando isso, desde a vida em discipulado como comunidade, discipulado como contemplação, disciplinas espirituais, aí vai, né? Tem bastante tema para a gente poder conversar, tá bom? Então são esses 4 pontos, vamos tentar cumprir eles aí em 40, 50 minutos no máximo, tá bom? Vamos lá então. Por que o estudo do tema, né? A importância do tema, e aí o discipulado e o propósito eterno de Deus. Tá? Bom, primeiro, queria lembrá-los, vou ler junto com vocês aí o texto, sempre quando a gente fala de discipulado, né, a gente se lembra de Mateus 28:19, a ordenança de Cristo, que ele dá aos seus discípulos antes, né, de ele ascender aos céus, ele vai falar para os seus discípulos, lá em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, geralmente, quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa no contexto da grande comissão. E a gente geralmente enfatiza o quê? Nosso dever, né? A gente pensa como grande comissão mesmo. Isso não é errado, é uma tarefa, né? É a missão da igreja, mas olhar apenas como dever, o que eu vou defender hoje durante 50 minutos aqui, é o nosso dever, não é errado, mas também não é a ideia mais completa da gente enxergar apenas o discipulado. A gente vai ver por que eu digo que não é a maneira mais completa como esse assunto aparece nas Escrituras. Quando eu falo discipulado, o propósito dele não inicia na grande comissão. Na verdade, lá na grande comissão, o discipulado, ou fazer discípulos, ele é apresentado como uma tarefa principal da igreja, mas isso não significa que a importância se resume por ser uma tarefa da comunidade cristã, né? Se a gente for ver o que Paulo vai dizer, por exemplo, nesse texto selecionado de Efésios 1, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, né? Então destaquei essa palavra, predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Bom propósito da sua vontade eu também destaquei. Verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E o versículo 9, desse mesmo capítulo 1, diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação das plenitudes dos tempos. Então, quando a gente olha para a forma comum de apresentar a história da nossa redenção, a gente tem esse gráfico aí que eu catei na internet, a gente tem esse gráfico a seguir. O que ele mostra? Né? A gente tem, então, aqui a trajetória do homem dentro do plano de redenção, plano eterno de Deus, tá? E da centralidade de Cristo aqui para a gente entrar nessa eternidade como filhos de Deus. Então, a gente tem lá, conforme o próprio texto vai dizer, a gente foi, né, predestinado desde a eternidade, né? A gente entra nessa história como uma criação de Deus, a gente, né, tem lá em Gênesis toda a narrativa da criação, a gente tem depois, né, a queda da humanidade, a expulsão dela do jardim, aí temos uma humanidade que ela não funciona mais como a imagem de Deus, como ela deveria ser, porque ela não tem mais acesso imediato para contemplar Deus ou a capacidade de representar ele de forma adequada. Então a gente vai ver que os efeitos, né, do pecado no coração humano vão impedir a humanidade de ser transformada ou manter a devida imagem de Deus. A gente carrega, obviamente, ainda
algo residual dessa imagem de Deus, mas a gente não é a mesma imagem de Deus como foi criada no início ou predestinada para ser, né? Nós estávamos condenados até que Cristo então aparece no drama da história, em sua encarnação e sua obra, né? E se faz de oferta para que a gente se torne justiça de Deus, né? Através de um processo aí de discipulado, né? E a gente é levado então para dentro da eternidade como filhos, né? Como fomos predestinados para ser. Olhando assim, rapidamente a gente trata a história, né, da redenção assim. O que eu quero dizer hoje como discipulado com propósito eterno? O que eu vou defender? Que o discipulado, ele é muito mais do que uma missão, mas ele é um processo da nossa vida cristã. Eu quero que a gente compare exatamente esses dois textos. O que a gente leu em Efésios 1:4 e depois Paulo falando a Romanos 8:30, falando de uma forma bem resumida a trajetória da vida cristã. Ele vai dizer: e os que predestinou, falando a respeito da eleição, né, daqueles que são salvos, e os que predestinou também os chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Romanos 8:30. Então, o que eu enxergo aqui, né, e aí compartilho com vocês? A predestinação, né, nós somos chamados, ele nos levou a um chamado para o discipulado. Esse chamado aqui é o que depois é o mesmo chamado que Dietrich Bonhoeffer vai usar depois para falar sobre o ingresso, né, no discipulado de Cristo, mas aqueles que foram predestinados foram chamados, ou seja, foram convocados, ouviram uma voz, foram chamados por Cristo. E esses que foram chamados, né, acabam tendo a aplicação da obra de Cristo feita, e os que são justificados caminham até a glorificação. Eu vejo isso um processo exatamente que está relacionado com predestinação, chamado, aplicação da obra de Cristo e a glorificação. Se pudesse resumir, né, como é que estaria a nossa essa breve caminhada aqui inversa, eu diria isso: predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, o que Paulo está dizendo? Que todos os cristãos, discípulos, eles foram chamados a integrar essa família divina por meio da adoção, como diz aqui, né? Por um plano que foi concebido antes da existência do homem. E essa escolha ela foi predestinada, foi feita para que a gloriosa graça de Deus fosse eternamente exaltada pelos louvores dos redimidos, como diz o verso 6 aqui. E isso, obviamente, faz parte do plano de Deus de fazer todas as coisas convergir em Cristo. Então, a parte inicial de como a gente deve enxergar, né, o processo discipulado é exatamente isso, como processo na nossa vida cristã, ou seja, não é uma porta de entrada na conversão, não é um status que alcançamos no final da nossa vida, mas ele é o processo desde o chamado até a eternidade, até entrarmos na eternidade. Tá bem? Bom, se discipulado, então, ele é encarado como um processo que nos leva a ser formados, amadurecidos, fica a questão: somos formados ao modelo de quem? Então, aqui que entra a questão. Se o discipulado ele é um processo que nos leva a alcançar a eternidade, e ele é uma forma de nos tornarmos a forma, quem é o nosso modelo? Tá? Então, eu queria ler com vocês, né, mais alguns textos das Escrituras. Eu queria que vocês comparassem isso. Tá? Desde a criação, a gente vai ver que Deus quer formar pessoas que se tornem como Ele, em sua semelhança e sua imagem. Se a gente for olhar lá para Gênesis 1:27, vai lá dizer: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Quando a gente olha para Paulo falando a respeito ainda do tema de predestinação, em Romanos 8:29, ele vai dizer: e os predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, quando Deus predestina o homem para que ele seja a imagem, o que está relacionado sim com o propósito da criação, de o homem ser a imagem de Deus, ele tinha um referencial, um modelo a qual o homem deveria se tornar a imagem. Comparem junto com 1 Pedro 1:18-20, o que Pedro vai dizer. Ele vai dizer assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Em Apocalipse 13:8, João vai dizer a respeito daqueles que resistem, né, a besta e o sistema do anticristo. Vai dizer: seus nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Por que eu estou trazendo esses textos aqui?
Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o projeto. Tá? O produto final do nosso discipulado, a imagem, o modelo a qual a gente é chamado para se tornar, amadurecer e se parecer, é com Cristo. Isso torna Cristo não um plano B na história da redenção. Eu costumo falar isso, né? Cristo não é um plano B a respeito da queda, a respeito do pecado. As palavras, né, vão nos dar vários exemplos de que antes mesmo de que existisse a criação, até mesmo o pecado, Cristo já estava dentro do plano eterno de Deus para aparecer como um cordeiro que seria morto. Logo, ele já carrega em si, desde que entra no drama da história, um cordeiro que morreria por causa do pecado, da queda do homem, antes mesmo da queda existir. Como diz Efésios 1, isso seria para que Cristo, dentro da história, ele aparecesse para nós como aquele que geraria nos seus redimidos louvores pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, esse é Cristo dentro do drama da história aparecendo. E quando a gente olha para esses dois e vê, então, o discipulado como um propósito eterno de ter Cristo como nosso modelo, o que eu trago como conclusão para isso? O discipulado, ele não é, então, para preparar apenas pessoas para que vão para o céu, para que alcancem a eternidade. O discipulado, ele trata-se de transformar as pessoas à imagem de Deus, ok? O discipulado trata-se de transformar pessoas à imagem de Deus. Essa frase é do Samuel Whitefield, ele vai falar isso no livro que o discipulado começa com a contemplação, um dos livros que a gente vai ver com mais detalhe, uma das aulas que a gente vai falar sobre, mas está dentro da bibliografia. Tá? Então é isso, o discipulado não é preparar pessoas para ir para o céu, mas sim para transformar pessoas à imagem de Deus. E aí, como diz lá 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, a ênfase aqui é nos sermos semelhantes. Né? Então, enxergar discipulado com os nossos processos de se tornarmos semelhantes está relacionado com a nossa linha de chegada, né? Nosso alvo, a nossa glorificação. E esse trajeto aqui, essa estradinha, ela vai culminar no que a tradição cristã chama de visão beatífica, ou seja, vermos de fato Deus, estarmos na presença dele, termos a nossa herança e o nosso galardão. Tá? Então, lembre-se disso, o alvo é Deus. Filipenses 1, versículos 21 e 23 diz assim, Paulo dizendo aos Filipenses, porque para mim, o viver em Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou... deixa eu ver o que eu me perdi aqui. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Filipenses 3, 7 e 8 também continua. Mas o que para mim era lucro, passei para considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, nota que para Paulo o objetivo, né, o objeto do discipulado não era o céu, como a gente pode, às vezes, pensar quando lê isso aqui. É Deus. Por exemplo, Paulo nunca desejou o céu, mesmo quando ele disse que a cidadania dele estava no céu. O que ele ansiava para estar era com quem estava lá, com Deus. O desejo de Paulo era Deus na pessoa de Jesus Cristo, como mostra aqui. Não uma aposentadoria no céu. Né? Na verdade, o Novo Testamento nunca faz do céu a nossa meta do discipulado. Né? Quando Paulo vai falar sobre nossa cidadania, né, volta a dizer, o foco dele não era o céu, mas era Jesus. E ele vai falar isso em outros momentos. Né? O próprio 1 Coríntios 15, a esperança final lá, que ele fala da ressurreição, é para se tornar como homem divino, né? Como o segundo homem, falando a respeito de Cristo. Então, a questão toda, o alvo todo, quando é falado disso, é para que a gente possa estar diante dele. Essa primeira parte, coloquei aqui algumas frases para a gente então lembrar, porque antes de uma simples missão, o discipulado bíblico se refere a como nós alcançamos nosso papel no propósito eterno de Deus. Tá?
E discipulado não é preparar pessoas para ir para o céu, mas trata de transformar pessoas à imagem de Deus, relacionado com a nossa vida aqui. A igreja, as escrituras, elas vão descrever a igreja como um povo que será totalmente transformado à imagem de Deus. A noiva, no encontro com Cristo, ela vai estar refletindo exatamente, uma noiva ideal, vai estar refletindo a glória de Cristo. Nós nos tornaremos semelhante a Ele, né, de maneira que a gente não pode nem prever, não pode imaginar. Nossos corpos se tornarão como dele, né? Então, Deus está muito mais atrás, né, exatamente disso do que mera moralidade dentro do discipulado. Tá? E aí uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que está dentro do livro Discipulado, um dos livros da nossa referência de biblioteca aí: cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Jesus Cristo. Apenas uma ideia, um mito. Então, o que o Bonhoeffer está dizendo é: falarmos de cristianismo, falar de vida cristã, sem realmente vivermos discipulado, a gente está transformando toda a ideia de cristianismo toda a questão do cristianismo como mito. Quando a gente falar de discipulado a respeito da visão de Dietrich, a gente vai ver como ele encarava o tema e como era sério, né? Bom, notem que passamos já a primeira parte, foi já um terço aqui da apresentação, falando um pouco do significado do discipulado, falamos um pouco do discipulado como propósito eterno, como, né, processo da vida cristã pensada antes da fundação do mundo, para que os filhos de Deus, né, os filhos adotivos que vão entrar dentro da família de Deus, se pareçam com Cristo através desse processo que é chamado de vida cristã. E agora o significado discipulado. Então, somos cristãos ou somos discípulos? Somos dois, existe diferença, né? Vamos pensar no termo, em seu significado um pouco. Em outras aulas, o conceito ele vai ser revisitado, já aviso, e vai ser mais enfatizado. Mas como a gente está numa primeira aula falando sobre discípulo, discipulado, seria um erro, né, numa introdução, da gente não definir os termos que a gente vai usar. Tá? Então, gente, discípulos, para vocês entenderem a importância deles, vão aparecer no Novo Testamento mais de 250 vezes. Essa é a frequência, a intensidade que é dada. Enquanto que o termo cristão, como nós, né, nos denominamos, ele vai aparecer 3 vezes apenas nos escritos do Novo Testamento, né? O fato é que para os primeiros cristãos, entender discípulo poderia ser facilmente substituído por cristão. A gente vai ler as escrituras e vai sentir isso, principalmente no Novo Testamento, pois ambos os termos, de modo geral, significa seguir a Cristo, tanto discípulos quanto cristão. Não existe distinção para eles naquele tempo entre um termo ou outro. Cristãos foram usados tanto, né, pela pessoal da igreja quanto pelo pessoal de fora. Vai aparecer, como eu disse, 3 vezes. A primeira vez vai aparecer, então, em Atos 11, 26, né, onde o termo vai aparecer de modo bem específico, explicando que foi em Antioquia, da Síria, pela primeira vez que os seguidores de Cristo já não poderiam mais ser confundidos com uma seita, né? Eles começaram a ser chamados de cristãos para relacionar como seguidores de Cristo. Então, é a primeira vez que aparece esse termo cristão. E aí depois vai aparecer mais 2 vezes ali em Atos 26 e 28, né, onde Paulo está sendo julgado diante de Agripa, e na discussão que ele está tendo com Agripa, Agripa clama: por pouco você está me persuadindo a me fazer cristão. Está lá em Atos 26 e 28. E Pedro vai usar isso lá em 1 Pedro 4, 15 e 16, tá? A terceira vez que aparece esse termo. E a ideia de Pedro é se apropriar do termo cristão para fazer uma distinção entre aqueles que estavam sofrendo como criminosos e aqueles que estavam sofrendo como seguidores de Cristo. Então, ele associa o termo a respeito daqueles que imitariam a Cristo no sofrimento, que é algo muito parecido, né, muito rotineiro com o conceito de seguidor de Cristo, discípulo e também de cristão. Então, ambas as palavras, cristão e discípulo, eles vão implicar relacionamento com Jesus. Porém, o que eu destaco aqui é que o discípulo, a palavra discípulo, ela é mais forte, pois ela, inevitavelmente, ela vai implicar um relacionamento entre aluno e professor, coisa que o termo cristão, para nós, pode não soar. Mas eu acredito que isso é uma das ênfases que eu acredito que acontece nas escrituras. O termo discípulo é para enfatizar exatamente isso. Existia um relacionamento entre mestre
e aluno, entre professor e aluno, que Cristo desenvolveu junto com seus discípulos. Isso é fato. Tá? Mas, de alguma forma, a gente consegue diferenciar e separar exatamente isso, né, entre ser cristão e discípulo. Nós muitas vezes parecemos que são duas coisas distintas. Né? Dallas Willard, um outro livro que eu aconselho vocês, no livro dele, A Grande Omissão, ele vai dizer algo, ele vai dizer que não é preciso ser um discípulo para ser um cristão. Ou seja, esse pensamento de não é preciso ser um discípulo para ser um cristão, ele vai dizer que foi algo que se formou com o tempo, e ele vai até criticar e falar que isso muito no Ocidente, falando da América, né, ele era americano, ele vai dizer que isso representava muito bem o cristianismo que tinha se tornado, né, que um pensamento de que não é preciso você ser um discípulo para ser um cristão se formou. Ou seja, o discipulado, para ele, aparece como algo opcional na vida prática da igreja, né? Começou a se desenvolver isso. Ou então algo como um nível superior, ou um processo posterior como um upgrade na vida espiritual, né? Ou então uma versão off-road a ser contratado na compra de um carro, um utilitário a mais. Enfim, ele vai dizer que, de alguma forma, esse pensamento entrou para dentro da igreja, algo que não existia no tempo dos seguidores de Cristo. A gente vai ver quando a gente falar um pouco do contexto da formação dessa ideia de discipulado. Né? Então, como eu disse, de alguma forma acreditamos que não é preciso ser um discípulo para ser um cristão. Dallas Willard vai afirmar isso no livro dele, no grande livro dele, A Grande Omissão. Mas como a gente enxerga a vida cristã? Né? Como a gente enxerga a carreira cristã? Talvez vocês não conseguem ver com detalhe aqui, porque eu peguei essa imagem, consegui achar essa imagem na internet, tá? Essa imagem é de um livro, e essa imagem eu acho que reflete bem o que eu vou falar aqui nos próximos minutos. Eu vou explicar ela, não se preocupe, parece um monte de rabisco aí. Mas Dallas Willard também ele vai mencionar, né, em seu livro, ele vai mencionar em seu livro dessa grande missão um outro livro, chamado Arte Perdida de Fazer Discípulos, esse livro aqui. Não estou indicando ele, tá? Na verdade, eu vou falar aqui um pouco de crítica a respeito dele, mas ele menciona esse livro e eu fui atrás, obviamente, por referência dele, para entender o que esse ator aqui, Leroy Ames, esse livro da editora Atos, o que ele estava dizendo? Bom, esse autor, dentro desse livro, ele vai dividir o progresso na vida cristã em 3 níveis, tá? E a imagem mostra como esse próprio desenho sugere. Esse desenho ele mesmo criou nesse livro aqui, para mostrar os 3 níveis da vida cristã. Primeiro, seria o convertido. Então, a pessoa seria o momento do ato de entrada dela, ou de conversão dela. Seria o nível inicial. Então, através do conhecimento do evangelho e da apresentação da salvação, nesse momento, essa pessoa, então, ela se converte, ela não precisa ter aqui um entendimento do senhorio de Cristo tão amplo como ela vai ter durante a vida dela, com todas as implicações. Mas é preciso, por exemplo, notar que esse convertido vai ter algumas mudanças de comportamento. Tá? Isso é o que ele vai explicar no livro. Né? Aqui o convertido ele necessita, então, de proteção, alimento, amizade, que auxilie ele a crescer, né? E ser treinado. Então, muito aqui entra a questão do testemunho, né? Das pessoas que vão estar explicando para ele, falando para esse novo convertido. Bom, o resultado disso tudo, como eu disse, está aqui, ó. Primeiro nível convertido. Depois, ele vai falar que esse convertido ele começa a crescer, ele avança, e aí, através de um processo de edificação, e aí ele vai trazer alguns textos aqui para realmente afirmar esse processo, esse convertido ele começa de fato a se tornar um discípulo. Então, através do processo de acompanhamento e edificação. Então, vai ter um auxílio para esse novo convertido através de ensino, desenvolver o convertido várias áreas, como tempo de devoção, separação do pecado, conhecimento da Bíblia, senhorio de Cristo. A partir disso, intencionalmente, ele vai se tornando aí, ele vai indo para um segundo nível, que ele chamaria de discípulo. Tá? E aí depois, a partir já disso, já crescido, um pouco mais maduro, esse discípulo ele já tem um pouco de capacidade de até mesmo evangelizar pessoas, né, dar testemunho para outras pessoas se converter, mas existe aqui um terceiro nível, né, que é um nível de obreiro. Então, assim,
Aí aqui ele apresenta no livro o obreiro como exatamente o modo como Cristo selecionou os seus, né? Como Cristo chamou os discípulos, ele começa a falar aqui de como Cristo olhava e selecionava e via potencial. Enfim, eu não vejo como o autor conseguiu relacionar dizendo que Jesus via potencial nos pescadores, mas ele vai usar essa linguagem no livro, e aí ele vai dizer que o que se observa, né, para pegar um discípulo e transformar num obreiro, por exemplo. Se a pessoa é faminta por desenvolver um treinamento de discipulado, se tem fome por Deus. Então, ele se trabalha nesse candidato aqui questões de caráter, perfeição, empatia. Enfim, esse obreiro, então, ele se torna um discípulo com algo a mais. Ele usa exatamente expressões desse tipo. E aí, claro, esse obreiro aqui, ele tem a capacidade não só de evangelizar como um discípulo, mas ele também tem a capacidade de estabelecer, né, processos aqui de edificação, acompanhamento. Então, ele seria uma pessoa mais confiável. Bom, gente, eu estou olhando aqui, fazendo uma certa crítica, obviamente, né, sendo um pouco retórico. A gente pode olhar aqui e discordar disso, como eu discordo, mas a nossa prática, quando eu comecei a olhar esse esquema de explicação, a nossa prática é muito similar a esse esquema. Né? A gente se categoriza dentro do próprio corpo de Cristo como menos responsáveis, muitas vezes, por exemplo, como um convertido, ou então como um discípulo, mas não como uma pessoa que é capacitada para qualquer serviço. Né? Claro, a gente muitas vezes vai falar em serviço, a gente vai pensar, não, isso aqui é só para líderes, e algo do tipo. Então, a nossa prática, e aí Dallas Willard vai usar exatamente isso para falar, isso aqui se assemelha muito com a nossa prática de entendimento do que é vida cristã como discipulado, como é o crescimento nosso, a nossa maturidade. Eu não concordo, obviamente, com isso, embora aqui tenha nessa figura alguns pontos de verdade, óbvio, quando a gente fala de pessoas que vão trabalhar ou líderes, a gente existe observação, existe carismas que são observados, né? Mas isso não significa, né? Isso não torna o discipulado, por exemplo, opcional, né? E o obreiro e o serviço mais opcional ainda, né? Efésios 4 não vai falar disso, Efésios 4 vai falar sobre os santos serem equipados para trabalharem, e está falando isso de todos os cristãos. Então, não é bem essa ideia aqui, mas eu coloquei isso aqui porque eu achei muito interessante, porque representa talvez o nosso pensamento, o seu pensamento, de como são os nossos estágios, né? Então, nota, né? Dallas Willard até vai afirmar grandes partes, né, dos problemas hoje nas igrejas, elas podem ser explicadas pelo fato de seus membros nunca tomarem a decisão de seguir a Cristo. Nota que incoerente isso. Tem pessoas dentro da igreja que se tornam membros, mas que acham que é opcional ou que dão uma puxada no freio de mão com o fato de seguir verdadeiramente a Cristo. Então, nota, isso aí é incoerente, né? Muito incoerente. Bom, mas talvez de alguma forma a gente deveria, né, ter continuado a usar a palavra discípulo no século seguinte, para que os cristãos fossem discípulos de Jesus da maneira consciente e levassem a sério, né, a responsabilidade de estar sob a disciplina. Bom, o errôneo entendimento, né, do aspecto central da comissão de fazer discípulos são resumidas em duas grandes omissões, que é o grande tema do livro do Dallas Willard, tá? O livro é esse aqui, caso vocês queiram um dia adquirir. Dallas Willard é esse rapaz aqui, esse homem aqui, esse professor e teólogo, já professor de filosofia também, já faleceu há alguns anos. O livro é esse aqui, A Grande Omissão, um livro muito bom que vai falar sobre... Ele vai falar sobre a grande comissão, mas é óbvio que ele vai tocar em assuntos como discipulado, né? E ele vai dizer que o errado entendimento do aspecto central da comissão de fazer discípulos são resumidos em duas grandes omissões. Que ele vai dizer, primeiro, que a gente acaba omitindo a tarefa de fazer discípulos e levar pessoas a serem aprendizes de Cristo. Eu destaco esse termo aqui, aprendizes de Cristo. Quando, na verdade, essa seria a prioridade da missão, né? E uma outra omissão, né, que a gente omite por necessidade, o passo de acompanhar os novos na fé, num acompanhamento que os levará cada vez mais a fazer o que Jesus ordenou. Então, essas duas omissões que ele vai falar, elas vão se interligar e formar apenas uma problemática. Então, talvez já tenha ouvido essa frase e pensado de onde que veio, né? Uma vez que a gente não fez discípulos, mas apenas convertidos, se torna impossível
impossível de ensiná-los a viver como Cristo viveu. Essa é a grande questão, né? Pedro, né, vai dizer aos dispersos sobre como, vai dizer a respeito dos dispersos, que é para que ele escreve sobre o modelo de Cristo, e ele vai falar lá em 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo, que sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E João 2:6 também vai falar, aquele que afirma que permanece dele, deve andar como ele andou. Então, notem que não era assim como os discípulos pensavam, né? Não era dessa forma como eles pensavam. Dallas Willard, nesse livro, ele também vai citar a W. Tozer. Então, essa frase dele está lá. Diz assim, alguns anos atrás, a W. Tozer expressou a sua sensação de que uma heresia extraordinária se desenvolveu em todos os círculos cristãos. A ideia amplamente aceita de que os seres humanos podem escolher aceitar a Cristo pelo simples ato de precisarem dele como um salvador e de que têm o direito de adiar a obediência que devem a ele como Senhor pelo tempo que desejarem. Então ele está citando isso lá dentro do próprio livro da Grande Missão. Ele prossegue ainda, vai dizer assim, a salvação sem obediência é algo desconhecido nas escrituras sagradas, citando o próprio W. Tozer num livro que ele escreveu chamado eu chamo isso de heresia, né? Um texto onde Tozer vai falar exatamente isso aqui. Bom, mas falamos e o que significa então? Qual é o significado de discipulado? A gente não vai entrar em muitos detalhes, tá? Mas no contexto cristão, nós temos dois sentidos muito desenvolvidos pelos tipos de literatura que nos auxiliaram nesse tema de discipulado, com o mesmo nome, né? Então, um dos livros que vão carregar esse nome de discipulado, que a gente lê e espera que seja falado de discipulado, é o do livro do Dietrich Bonhoeffer, chamado Discipulado pela Editora Mundo Cristão. E o outro, por exemplo, é o livro Discipulado, com o mesmo nome, né? Só que escrito pelo Mark Dever, né? E o pessoal das 9 marcas, grupo das 9 marcas. Então, esses dois livros, Jonas Madureira vai falar disso no livro dele, Curso do Discipulado. Ele vai dizer que a grande questão aqui é que os dois têm o mesmo título, mas os dois falam de aspectos diferentes, né? Então, no livro do Dietrich Bonhoeffer, o discipulado significa exatamente seguir a Cristo ou imitar a Cristo, né? Enquanto que o livro de discipulado do Mark Dever está se referindo a como ajudar alguém a seguir a Cristo. E aí, Jonas Madureira até menciona no livro dele que quando Bonhoeffer escolheu, né, o texto para dar o nome ao livro dele, existem dois termos em alemão para discipulado. E Dietrich, ele deu o nome do seu livro, o termo que significa o ato de seguir a Cristo. Porque existe um outro termo em alemão exatamente para ajudar alguém a seguir a Cristo. Não vou dizer os termos aqui, porque logo, obviamente, não conseguiria falar, né? Então, muitos adquirem, né, o livro do Dietrich e lerem, quem já leu, o discipulado, pensando que vão enxergar aqui um método, um modelo, dicas de como se parecer mais com Cristo, mas, na verdade, vão ser frustrados, né? Porque, na verdade, aqui vão entender o alto custo do discipulado que ele vai explicar. Então, como seguir, como ajudar outros a seguir, como viver o discipulado na vida de igreja, está mais concentrado dentro desse livro e vai ser falado aí, né, nas próximas aulas, quando a gente chegar nesses assuntos. Por hora, basta a gente ter esse conceito, né, diferente, que em aulas posteriores a gente vai tocar. Mas o termo discípulo, falei discipulado e termo discípulo. Seguindo a tradição judaica, né, para a qual Mateus vai escrever o evangelho dele, essa palavrinha grega, que é muito enfatizada no livro dele, é usada para trazer a ideia de se tornar pupilo, ser instruído, ser ensinado. Essa é o significado, vamos dizer assim, mais raiz do termo que é enfatizado grandemente dentro dos evangelhos. Quase 80 vezes a palavra grega matetes, ou mateteu, como está aqui, ela vai surgir no evangelho de Mateus. Quase todas as vezes como descritivo daqueles que seguiam a Cristo. E não somente os apóstolos, tá? Falando de todos aqueles que estavam dentro do círculo um pouco mais íntimo
de Cristo, como 70, por exemplo, que ele envia depois. Todos esses estão designados por essa palavra aqui, que significa tornar-se pupilo, ser instruído, ser ensinado. Em cima disso, eu vou apresentar aqui uma definição de um autor chamado John Broaddus, do comentário do Evangelho de Mateus. Ele vai dizer assim: discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre, obviamente de pupilo e mestre entre Cristo e ela. Essa pessoa tomar o seu jugo de instrução autoritativa, falando a respeito do jugo de Cristo, aceitando o que Cristo diz, né, o que ele diz como verdade, porque ele o diz, e submetendo-se às suas exigências como certas, porque ele, Cristo, as fez. Vou usar ela, por enquanto, não é a nossa definição única, nós vamos ver aí, durante todas as outras aulas, que algumas outras definições vão refinando para a gente chegar numa ideal, né? Mas para essa primeira aula, eu quero que a gente grave muito ela, porque toda a construção que a gente vai estar fazendo do conceito do Antigo Testamento para os tempos de Cristo vão carregar muito desse sentido. Então, vamos destacar algumas palavras que eu tirei dessa definição do John, né, e vamos explicar um pouco por que é uma definição suficiente para essa primeira aula. Primeiro, pupilo e mestre. O que significa isso, pupilo e mestre? Primeiro, uma relação com doutrina e prática. Tá? Não existe, gente, discipulado sem um conjunto de doutrina realmente definida e aplicável. Tá? Não existe discipulado sem um conjunto de doutrina realmente defendida e aplicável. E aqui, nas Escrituras, o conjunto de doutrinas que eu me refiro são, no caso, os ensinos de Cristo. Isso que eu estou dizendo que seria esse conjunto de doutrinas, né? A gente vai ler ali em Lucas 6,47, né? Segundo Cristo, o que tem a casa sobre a rocha é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as observa. Ele está falando aqui de conteúdo, de ensino, e ele está falando aqui de prática, de observação. Tá? Como Cristo coloca o ouvir e atender as suas palavras no cerne daquele bom sábio que resolve o seguir de forma correta. Então, gente, quem não acredita, né, nos ensinos de Cristo não é discípulo de verdade. Tá? Por mais que essa minha afirmação ela pode ser fundamentalista demais aos ouvidos sensíveis, existem pessoas que não podem ser consideradas discípulos verdadeiros de Cristo unicamente porque discordam da doutrina cristã. Esse é o fato, né? Quando associa o fazer discípulos a ensinar a obediência, que está lá na grande comissão de Mateus 28, Jesus está falando de teologia e vida. Por exemplo, Paulo aqui em Tito 2:1, Paulo ordena a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Sã doutrina aqui refere-se a uma mensagem específica, um corpo de crenças estruturadas chamadas de fé por Paulo. Paulo não está se referindo aqui, assim como Judas, né, vai dizer, por exemplo, mais em Judas 1:3, ele vai falar para que a gente deve batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Quando ele usa o termo fé, ele não está se referindo a uma crença, ele está se referindo a um corpo de doutrinas que estão dentro do fundamento dos apóstolos que era ensinado, que sim, são doutrinas, são ensinamentos. Então, querer relacionar, pensar em discipulado, excluindo doutrina, é uma incoerência com a própria definição do que significava discípulo naquele tempo. Tá? Muitos vão dizer, né, para ser discípulo basta crer em Cristo. Está certo, né? Mas, no entanto, como eu disse, crer é muito mais do que gostar um pouquinho, achar legal, ler a Bíblia. Crer envolve confiança absoluta, tanto na pessoa de Jesus quanto seus ditos e ensinos. Né? Se você acredita em Cristo, você acredita no que Cristo diz. Essa é a questão. Bom, eu já li aqui, então, né, Judas 1:3, onde Judas vai falar para os cristãos batalharem por uma fé que tinha sido entregue e confiada aos santos. Ele não está se referindo aqui a uma crença subjetiva, ele está falando aqui em corpo de verdades religiosas, esse é o sentido, tá? E não apenas uma crença vaga. E aí, um outro livro que vai falar sobre discípulos, do Iago Martins, Faça Discípulos ou Morra Tentando, ele vai dizer: muitas pessoas serão condenadas eternamente por causa de sua teologia. A doutrina certa não salva, mas a doutrina errada condena. Gostei muito dessa frase, por isso que destaquei aqui. Acho que tem muito a ver com o que eu estou afirmando.
Outros termos que eu arranco daquela descrição, né, daquela afirmação ali de John. Enquanto isso, alguém me dá um sinal aí, abre o microfone, tá tudo bem até agora? Áudio chegando, o pessoal tá dormindo, tá acordado. Olha aí. Tudo bem. Amém. Então, outras palavrinhas que eu retiro daquela descrição do John, ele fala sobre aceitar e submeter. Então, outra característica do discipulado é a obediência. Essa palavrinha aqui, às vezes o pessoal treme quando fala no discipulado. Muitas vezes por causa de algumas experiências anteriores. Mas, gente, falar sobre discipulado e não olhar para a questão da obediência também é uma incoerência. Por exemplo, Romanos 6, 16, 17, Paulo vai dizer: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, ou seja, a situação de cada um de nós antes de Cristo, agora nós obedecemos de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Então, para Paulo era simples. A nossa natureza foi escravizada pelo pecado e, após liberta, lhe deve obediência de coração a partir da doutrina. E a doutrina aqui é o didaquê, o ensino que foi entregue. Ou seja, tem relação, sim, a gente obedecer, e a obedecer não é obedecer algo vago, é obedecer, sim, a doutrina. Tá? Se você for se lembrar, Tiago, meu irmão de Jesus, ele vai deixar claro que seremos discípulos pela metade, se a gente apenas crê em nosso mestre sem obedecer em tudo. Ele vai falar lá em Tiago 1:22, sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ele está falando sobre obediência prática. Né? Senão vocês estarão se enganando, achando que estão agradando a Deus sem estar. Gente, é muito, e é sério, isso é muito ilusório achar que relacionamento verdadeiro não precisa de regras. Isso vai ser, na verdade, uma grande mentira que cada vez mais vai crescer, seja no meio evangélico, enfim, no meio cristão, para tentar enganar. Nenhum relacionamento se sustenta sem regra. Casamento em que cada um dorme com quem quiser só vai funcionar em seriado na mente pervertida de alguns. Tá? Filhos que não obedecem aos pais nunca terão um relacionamento íntimo com eles. Funcionários que não cumprem suas obrigações serão odiados pelos patrões. Então, gente, se Deus está interessado em um relacionamento íntimo com seus filhos, isso significa que seus filhos possuem obrigações e deveres que precisam ser cumpridos em nome do bem-estar desse relacionamento. Essa é a questão. Bom, vamos olhar, agora que a gente já falou um pouco de discipulado, daquele discípulo, vamos olhar agora o desenvolvimento dentro do Antigo Testamento. Né? A grande questão é, se o discipulado é algo tão importante nas Escrituras, será que ele nasce, né, apenas nos tempos de Cristo? Então, se a gente for olhar, né, e ler, reler, e pesquisar dentro do Antigo Testamento, a gente vai ver que o conceito de discípulo e discipulador ele não parece tão claramente estabelecido em toda a teologia do Antigo Testamento, quando a gente compara com o Novo. Tá? No Antigo Testamento, esse discipulado ele aparece de uma forma mais informal, devido a ser algo não institucionalizado, ele aparece de uma forma mais orgânica. Né? Eu vou chamar aqui de familiar. Vocês vão entender por quê. Os textos que vão especificar as relações mestre-discípulo, tá? E aí olhando agora para o hebraico, olhando para o Antigo Testamento, tanto a palavra talmid ou limud, que significa os dois termos ensinado, no judaísmo posterior estão quase ausentes, né, no Antigo Testamento. Ou seja, os textos que só vai aparecer depois da época do Segundo Templo e nos tempos de Cristo, esses termos que vão apresentar muito lá, vão aparecer principalmente talmid, né, que é o hebraico para o termo grego matetes, ele vai aparecer muito, como eu disse para vocês, mais de 250 vezes no Novo Testamento, mas os termos em hebraico no Antigo Testamento, eles estão quase que ausentes. Por exemplo, talmid e limud, eles vão aparecer uma vez talmid e uma vez limud, uma em 1 Crônicas 25:8, por exemplo, vai dizer lá, né, o texto. Então, tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. E em Isaías 8:16, o profeta vai falar: guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Então,
na própria Septuaginta, que é a versão grega, né, do Antigo Testamento, a tradução do hebraico do grego no Antigo Testamento, os termos utilizados, né, geralmente vão estar relacionados à Torá. Geralmente vai estar relacionado à lei, como se falar sobre ensino, né? Ou então vai estar geralmente relacionado ao ambiente profético, entre relação de profetas e seus aprendizes, como, por exemplo, aqui, né, 1 Crônicas 25, 28, está falando a respeito de jovens e velhos para designar suas responsabilidades. Desculpa, 1 Crônicas 25, 8 está falando a respeito dos parentes de equipe profética de Davi. Tá? Então, vai ter lá os músicos aprendizes, os descendentes de Asaf, Emã e Jedutum, que deveria profetizar o som de harpas e liras. Tá? Não deixa de ser, né, dentro da equipe profética, novamente, a questão de mestre e discípulo. E aqui em Isaías 8,16, né, já nesse texto a gente vai ter uma profecia que se refere a todos os seguidores, todo o povo de Deus como discípulos. Então, esse termo limud, ele não se torna comum. O que se torna comum quando a gente olha lá para o tempo de Cristo é mais esse, né, na sua variância grega nos escritos para Matetes, como eu disse, e vão aparecer, como eu disse, apenas a partir do judaísmo posterior ao Segundo Templo, tá? Ou seja, volto a dizer, dentro da maioria do texto do Antigo Testamento, elas não estão lá, essas palavras. Mas então, se o conceito de discipulado não está lá, não quer dizer que as palavras, o sentido, né, ou melhor, as palavras não estão lá, não quer dizer que o conceito de discipulado não esteja. Tá? Se a gente for olhar para o sentido do discipulado até então, principalmente como questão de ensino, de seguir, a gente vai ver esse sentido de discípulo em 3 níveis. O primeiro, entre Deus e nação. O segundo, entre Deus e indivíduo. E o terceiro sentido, entre indivíduos e indivíduos. Então, por exemplo, entre Deus e nação, a gente vai ver esse sentido, por exemplo, em 1 Reis 11:33. Diz lá: farei isso porque eles me abandonaram e adoraram os postes sagrados, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Ou seja, aqui, o que está acontecendo, né, entre esse exemplo aqui de Deus e nação, está sendo exigido aqui uma obediência, correto? Aos decretos, ou seja, está falando aqui a respeito da obediência a algo concreto, à lei, à Torá. Está falando sobre prática, sobre andar em cima desses caminhos, ou seja, seguir exatamente a quem? Ao que Deus determinou. Por isso que é uma relação de Deus e nação, existia essa questão entre mestre e discípulo, como um todo. Tá? A gente pode ver entre Deus e o indivíduo, esse é um exemplo, e aí aqui a gente tem o texto, né, a respeito de uma profecia do reino milenar, que vai falar sobre a glória de Jerusalém restaurada, né, e do ensino direto de Deus a cada um dos filhos. Isaías vai profetizar: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças, falando a respeito de uma relação de Deus e indivíduo como mestre e discípulo. E a mais comum, também, uma bem comum utilizada em relação de discípulo, é a relação entre homens, mulheres, entre indivíduo e indivíduo. E, por exemplo, a gente tem aqui em 2 Reis 2:3, né? A gente vai ter aqui esse texto, vai estar relacionando exatamente a relação de mestre e aprendiz dentro da comunidade profética. Vai falar lá: em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Notem que o termo aqui utilizado ele é diferente. Ele já não é mais ensinado, discípulo, pupilo, mas ele é filho, que é a palavra hebraica kiben. Isso é interessante, a gente vai ver que isso faz todo sentido como a ideia de discipulado no Antigo Testamento. Como eu disse, a palavra ali é ben, que significa filho, e é o termo mais usado nas traduções, principalmente da Revista Atualizada, NVI, King James, é o termo mais utilizado e traduzido como filho numa pesquisa que você pode fazer. Então, das 12 vezes que vai aparecer discípulo, notem que a frequência é baixa,
a parte assim, mais descarada vai ser com o termo bem, que significa filho. Como eu disse, geralmente na relação ali entre profetas e seus seguidores. Então, o principal órgão, né, de educação, tanto no Egito, na Mesopotâmia, quanto no Israel, a gente vai ver que era o ambiente familiar, e aí faz todo sentido a gente ver que foi usado pelo escritor bíblico exatamente isso para se referir ao discípulo, um filho, né? Então, a transmissão da Torá e dos feitos de Deus deveria ser realizada por uma figura paterna. Isso vai aparecer bastante. Se vocês se lembrarem, o livro de Deuteronômio ele vai enfatizar a importância do papel dos pais em ensinar cada geração a andar nos caminhos do Senhor, correto? E ensinar cada geração sobre os feitos passados. Ou seja, lembrança constante da história, o que Deus fez no passado, e ensinamentos, ou seja, promessas e mandamentos na aliança de Deus. Então, isso vai estar lá direto. No Antigo Testamento, discipular significa muitas vezes disciplinar, né? E isso faz parte da função israelita dentro do Antigo Testamento. A gente vai ver, gente, muitos textos, Deuteronômio 4, 6, a gente vai ver essa figura de o pai sendo responsável pela discipulação, vamos dizer assim, do filho, e a gente vai ver isso também dentro dos livros de sabedoria, dos sapiensais lá, né, Provérbios, né, a gente vai ver principalmente do capítulo 1 a 9, a gente vai ver direto isso. Então, isso não é algo estranho no Antigo Testamento, essa figura, só que dentro do Antigo Testamento tem essa relação de pai e filho, e é uma maior ênfase dada a respeito da relação que a gente pode ter de discípulo e discipulando, dentro da própria família, né, tribal. Como eu falei, exemplo de Deuteronômio 6, 2 e versículos 6 a 7 diz: desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência ao seu filho. Ou seja, novamente, o que a gente tem aqui? A função de ensino e o objeto do ensino, que é a lei. É exatamente o que a gente vai cair depois, nos tempos de Cristo, para a ideia de discípulo, aluno. Está aqui, só que não com esse nome, exatamente essa educação. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E a gente pode ver, né, gente, por que Paulo se relacionava com Timóteo como um pai que vai se relacionar com o filho no desenvolvimento dele, né? Se a gente for se lembrar lá de 1 Coríntios 4, 5, Cristo vai dizer que para os coríntios, embora vocês podem ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muito paz, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do evangelho. Ele está falando a respeito do cuidado pastoral e do serviço dele apostólico sendo uma igreja. E aí ele vai falar: portanto, eu vou suplicar a vocês que sejam meus imitadores. Por essa razão, eu envio para vocês Timóteo, meu filho amado. Então, nota como ele tratava Timóteo, uma relação, né, um exemplo total de relação dentro do Novo Testamento, de discípulo e discipulando, dentro com essa figura do Antigo Testamento entre pai e filho. Então, isso era muito forte. A gente vai tratar desse texto de 1 Coríntios 4:13 em outras aulas, mas é interessante a gente usar aqui. Bom, a gente tem aqui a figura, até coloquei aqui, né, um exemplo também dentro do Antigo Testamento. Aqui a gente tem, né, Abraão e Isaac. Um bom exemplo também, caminhando, indo para o Monte Moriá, onde ele acaba sendo ensinado a respeito de fidelidade dentro de suas promessas. Então, esse é o conceito. A gente tem outro exemplo, né, e eu acho que o melhor exemplo que vai se assemelhar ao que a gente vai ver, ao que a gente vai ter com Jesus e seus discípulos no Antigo Testamento, e aí muitos comentaristas vão concordar, é o exemplo de Elias e Eliseu. Né? Elias, como a gente sabe, né, entre os profetas do Antigo Testamento, ele é apresentado como um profeta itinerante. Elias chama Eliseu também, é muito peculiar. Ele faz um chamado definitivo a outro indivíduo, ou seja, Eliseu, para abandonar sua casa, família e o trabalho comum para segui-lo, servi-lo, e por fim vai suceder ele no ministério como profeta. Está lá em 1 Reis 19. Então, nossa, o chamado de Eliseu ele é muito parecido com aqueles que se ofereceram, por exemplo, para seguir a Cristo, mas depois que eles colocaram algumas imposições, porque
o próprio Eliseu colocou uma certa imposição no momento, né? Ele pede para se despedir, né, da sua família, e Elias dá uma resposta muito radical. Elias fala para ele, ó, se despeça de uma forma rápida. Não deu muito tempo para ele, e geralmente despedidas assim de famílias não era algo para você entrar, dar um abraço e depois nunca mais voltar. E Elias abre essa concessão, mas fala de uma forma muito radical, a expressão é bem forte, e lembra muito a forma como Cristo faz o chamado aos seus discípulos. Então, é um exemplo de como funcionava isso no Antigo Testamento. Mas o termo discípulo é usado para a relação mestre e discípulo, né? Como eu disse anterior, eu uso no Novo Testamento, mas ele não aparece somente no Antigo Testamento. A gente volta a dizer, quando começa o Novo Testamento, a gente está dentro de uma cultura já um pouco diferente do que era a cultura do Antigo Testamento. Muita coisa tinha mudado. A Judéia toda estava embaixo de um império totalmente diferente em relação aos costumes dos outros impérios que cercavam a terra de Israel. Então, a gente tem outros paralelos de relacionamento mestre-discípulo dentro do próprio período agora mais próximo de Cristo, né? E esse período aqui eu me refiro ao período greco-romano, que vai abranger ali todo o berço do início do cristianismo, né? Desde 30 a.C. até o quarto século, ou seja, vai pegar todo o desenvolvimento dos primeiros cristãos até ali os terceira geração de pais da igreja. Tudo isso vai estar relacionado dentro desse período. E aí, gente, a gente vai ver inúmeras figuras filosóficas e religiosas, né, reunindo ao redor de seguidores. A gente vai ter essa relação de mestre e discípulo dentro de várias escolas, até mais antigas que o cristianismo. Por exemplo, escolas pitagóricas ali, 530 a.C., platônica, 387 a.C., aristotélica, 335 a.C., epicuristas, estoicos, 300 a.C., e aí algo mais judaico, na escola de Qumran, de 100 a.C. a 100 depois. Aqui já questão mais de rabínica, né? Casa de Hillel, né? Um famoso rabínico, líder rabínico, estudante da Torá, que viveu entre 60 e 10. Escola de Filon, entre 10 a.C. a 50, etc. Só coloquei alguns textos para vocês entenderem que, quando nasce, né, o discipulado cristão, agora, podendo falar a respeito de Cristo, todo o conceito de discipulado está dentro de algo já que utilizava do termos de discípulo, o próprio termo matetes, né, já estava dentro de uma cultura que já bem mais antiga, né, que o próprio discipulado que Cristo inicia. E a maioria dessas escolas aqui, gente, eram orais, tá? Por exemplo, a escola pitagórica aqui, Pitágoras não escreveu, os discípulos escreviam para ele, né? Então, eles eram tudo oral aqui, né? O pessoal discursava oralmente. Sócrates, por exemplo, também, mestre de Platão aqui, ele não escreveu um livro, né? Ele não escreveu um livro, ele apenas, os seus ensinos foi registrado por seguidores, como Platão, por exemplo. Então, essa questão de oralidade, de um discípulo seguir outro, pegar o que a pessoa está falando e registrar, nota, é muito parecida com os costumes de todos os outros rabinos, inclusive de como Cristo também relacionava com os seus. Cristo não deixou nada escrito. Agora, tudo que ele falou de importante foi escrito por seus discípulos, né? Seus discípulos registraram. Então, o termo grego, então, matetes, ele vai aparecer amplamente, como eu disse, nessa escola filosófica grega, né? E por curiosidade aqui, a primeira vez que aparece o termo escrito matetes, né, em escolas nessa figura aqui nos escritos desse pai da história, como chamam, Heródoto, né? Foi o primeiro aí a homem a tentar um estudo ordenado e objetivo das interrelações dos eventos históricos. Então, é nele, nos escritos aí, olhem, século V a.C., que esse termo matetes começa a aparecer para se referenciar aos seus discípulos, né? Bom, mas aqui a gente está falando, né, do período grego-romano. Vamos tentar funilar e chegar um pouco mais próximo da vida religiosa ali do primeiro século. Então, a gente vai ver que o outro paralelo é o rabinato, tá? É o rabinato. E aí, gente, os judeus do primeiro século, eles estudavam o Antigo Testamento, e a vida das crianças que estudavam lá não era moleza. Então, se a gente for pesquisar e buscar como é que era os estudos dentro do rabinato, a gente vai ver que a criança, ela tinha
a oportunidade de, além do ofício do lar, de entrar para uma dessas escolas de rabinos, né? E a rotina deles não era fácil, não era moleza, né? Eles passariam a manhã toda na sinagoga estudando, de tarde eles iam botar a mão na massa para aprender a profissão do pai, e aí para eles aqui toda a fonte de ensino que era utilizada nessas estágios de ensino era a Torá, tá? Era a Torá, tudo que eles aprendiam partia das escrituras. Então, desde cálculo matemático, por exemplo, ia ser ensinado a partir do tempo de duração da vida dos patriarcas, para aprender outras profecias que incluíam cronologia, para aprender geografia, eles aprendiam em cima das guerras de Israel, medicina em cima das prescrições da Torá em relação à prescrição mosaica, saneamento e tudo mais. Eles usavam a Torá para regulamentar o seu estilo de tudo. Isso desde pequeno, né? Então, para os judeus, as escrituras eram um livro completo que permitia integrar aí todo o conhecimento e encontrar o princípio de toda a sabedoria disponível, né, aos seres humanos. E os estágios de ensino eram vários, né? Então, por exemplo, aqui, de 5 a 10 anos, as crianças que entrariam lá para estudar rabinato, de 5 a 10 anos, elas estudariam toda a Torá, elas aprenderiam aí a decorar todos os 5 primeiros livros, ou seja, não era pouca coisa, imagina, né? De 5 a 10 anos você decorar todos os 5 primeiros livros de cor e salteado, a ponto de poder, numa prova oral, citar determinada fala. Eu acho que eles deveriam estudar bastante, né? Então, eles precisavam ler, escrever, fazer contas e falar em público, tudo a partir do estudo da Torá dentro dos 5 a 10 anos. E aí, o estudo era tão importante que mesmo que eles não frequentassem escola, ou seja, aqueles mais abastadinhos, assim, que iriam entrar para uma escola rabínica, era a função dos pais ensinar essa primeira jornada aqui de 5 a 10 anos dentro das casas, né? Então, tanto o pai quanto a mãe também ensinava, poderia sim ensinar a Torá para os seus filhos, aqueles que não estavam dentro do rabinato, né? Dentro de uma escola rabínica. Mas depois, né, desse estágio de 5 a 10 anos, eles iam para um segundo estágio de ensino, dos 10 a 14, e aí eles tinham que memorizar todo o Antigo Testamento. Então, pensem, né? Todo no Antigo Testamento, na época de Cristo, também não era pouca coisa para se decorar entre 10 e 14 anos, de Gênesis a Malaquias, né? Eles também começavam aqui aos 10 anos a iniciar também o estudo da tradição, ou seja, não era só os escritos que estavam aí dentro do Antigo Testamento, mas também entrava aí Talmud, entrava aí Mishnah, entrava um monte de outras coisas, né, que estavam relacionadas à tradição oral, que foi passada aí durante o tempo. Bom, aí depois, né, no nível mais avançado dos estudos, aí a partir dos 15 anos, eles entravam nesse terceiro nível aqui, Beit HaMidrash, que é o nível mais avançado. Então, a partir disso, eles tinham que escolher um rabino, né, e aí eles iam seguir a sua linha de interpretação. Por isso que você vai ver várias escolas de interpretação, várias brigas de interpretação, porque existia exatamente isso. E aí, nesse estágio, então, era onde eles ensinavam os mais famosos e reconhecidos doutores da lei. Tá? E aí, o objetivo aqui era produzir realmente doutores. E aí a gente vai ver que a gente tem o próprio exemplo vivo de Paulo, né? Lá, vivo, que eu digo na época, né? Não hoje. Mas na época, o exemplo de Paulo, que ele estudou lá em Atos 5, vai dizer isso, ele estudou aos pés de Gamaliel, né? E foi aos pés desse rapaz que Paulo praticamente aprendeu tudo o que ele sabia. E possivelmente até muitos idiomas que ele falava. Então, esse Gamaliel, a figura dele está aqui, ó, que ensinou Paulo, ele era filho de Simão e neto do renomado Hilel, que tinha também uma das escolas que, né, estavam vivas na época de Cristo, na época dos primeiros discípulos, né? Para vocês verem como era tão forte essa questão, né, tem aí uma grande frase, né, que também era dos ensinos rabínicos da época, né, que o discípulo deveria estar coberto com as poeiras dos pés do seu rabino ao fim do dia, ou seja, deveria seguir tão de perto, a ponto que no fim do dia deveria estar todo sujo de poeira, do tanto que seguiu o seu rabino. Então, isso está escrito dentro da ética dos pais, era um documento também que se estudava, e que representa bem como é que era enxergado. Então, gente, isso aqui tudo é o pano de fundo cultural, é a vida do dia a dia das pessoas que estavam, né, acompanhando Cristo,
Alguns acreditam que Cristo passou por uma escola rabínica, talvez a escola de Hillel, por causa dos seus ensinos serem muito semelhantes, principalmente aquela máxima, né? Não faça os outros o que você não quer que faça a ti mesmo. Isso aí, o rabino, essa escola de Hillel ensinava e pronunciou isso antes de Cristo pronunciar. Então, muitos acreditam que se ele foi rabino, se ele de algum momento passou, seja dos 5 aos 10, a escola que ele ingressou seria essa. Não sei, é um pouco de especulação, as escrituras não nos dão muita ênfase nisso, nos fala que ele está aos 12 anos discutindo com doutores da lei, é o único sinal que poderia dar base para isso, mas volta a dizer, os termos são poucos nas escrituras para a gente poder consolidar. Mas o que distingue, então, um discípulo cristão daqueles que seguiam os mestres? Então, no tempo de Jesus, todos os líderes, sejam eles religiosos, filosóficos, políticos, eles tinham seguidores que estavam comprometidos com causa, ensino, crença. E teve um rapaz, esse homem aqui, chamado Alan Kuyper, né, na escola joanina. Ele fez um estudo, né, das grandes escolas mencionadas, todas essas que eu falei, sejam filosóficas, religiosas, ele fez um estudo, e aí ele isolou algumas características dessas várias escolas que estavam presentes em todas. Eu enumerei aqui, ele enumerou 9, eu coloquei só 7 aqui, e olha que interessante, né? Como que era a prática em relação a discípulos e discipuladores, né, dentro dessas escolas filosóficas. Todas elas tinham uma certa ênfase na amizade ou no companheirismo. Todas elas tinham origens em um fundador referenciado como sábio. Todas elas tinham, né, ensinamentos e tradições do fundador prezados pelos discípulos. Todas elas tinham algumas atividades comuns, como ensino, aprendizado, estudo, escrita. Todas elas tinham refeições comuns que eram realizadas entre todos aqueles que eram discípulos e o discipulador. Todas elas tinham regras práticas relativas à admissão, permanência e progressão dentro dessa escola. E todas elas tinham algum grau de distância ou de um chamado aí para se distanciar da sociedade. Por que eu estou colocando isso? Notem que se a gente for ler aqui, a gente for ver que isso, as próprias práticas que os cristãos aderiram, muitas coisas estavam relacionadas com a própria cultura entre o que se conhecia entre um discípulo e seu mestre, né? Só que, é claro, a grande diferença encontrada é que, isso eles notam, né? As refeições dessas escolas, elas eram geralmente vedadas a forasteiros. E aí a grande questão é que Cristo aparece confraternizando a mesa aberta com forasteiros, publicanos e pecadores e seus discípulos. Nisso, eles entendem que a forma, né, do discipulado da relação com Cristo, com os seus, era totalmente diferente. As outras escolas não faziam isso, né? E Cristo aparece aí quebrando um grande paradigma na sua forma de se relacionar com o próximo e com os outros. Bom, aqui um quadrinho apenas para relembrar tudo que eu falei, os termos do Antigo Testamento, as ocorrências que acontecem, o maior termo para bem, ou seja, né, discípulos como uma questão mais de gestação, de pai e filho, né, e a relação aqui já com o Novo Testamento da palavra, né, Talmide em hebraico, Matetes, e a ocorrência, como eu disse, né, e a incidência. Então, igreja, como, por exemplo, enquanto igreja aparece 2 vezes no Evangelho, dentro de 226 aparece o termo discípulos. Então, gente, para que isso? Por que eu estou afirmando isso? O termo discipulado ele é tão enfatizado quanto igreja. Muitas vezes queremos falar muito sobre como construir igreja e muito pouco sobre como viver discipulado, né? E os evangelhos, as escrituras não dão essa ênfase, como às vezes a gente muitas vezes dá. Para fechar, para lembrar, o discipulado é o processo de transformação à imagem de Cristo. O discipulado é um meio, né, de Deus cumprir aí em nós o seu propósito eterno. O discipulado é iniciado no lar, com pais responsáveis pela transmissão da vontade de Deus. E para refletir, será que a nossa praxis não se assemelha àquele esquema? Será que a gente não se divide, né, entre pessoas que somos apenas convertidos, mas o discipulado e o chamado sério para seguir a Cristo pode ficar para outros? Será que nós não caímos nesse erro, muitas vezes, de renunciar ao senhorio de Cristo, que acontece exatamente no momento do chamado para o discipulado, achar que isto é algo que a gente pode adiar?
E aqui somos chamados a fazer discípulos dentre todas as nações e ensinar a guardar tudo que Cristo ensinou, ou somos chamados a fazer convertidos e batizá-los para se tornar membros de uma igreja? Nota que são duas coisas totalmente distintas, né? A grande comissão está aqui, fazer discípulos dentre todas as nações e ensinar a guardar tudo que Cristo ensinou. E por último, temos acreditado que podemos ser convertidos, mas não semelhantes a Cristo? Podemos dizer, né, que a gente vê Cristo em todas as pessoas que afirmam conversão? As pessoas conseguem ver Cristo em você? Então, eu acho que ao final, se a gente falar sobre discipulado e não levar algumas coisas para refletir, a gente também estaria errando. A gente tem que ver tudo isso que a gente tem aprendido até então e ver o quanto que isso faz sentido com a gente. Estamos realmente buscando intencionalmente sermos parecidos com Cristo, conforme o nosso propósito eterno de ser semelhante a Ele, a crescer. Temos encarado o discipulado como um processo da vida e não como um meio para entrar para uma comunidade ou fazer um cursinho de entrada. Então, acho que essas perguntas nós temos que refletir para encarar aí o discipulado de forma diferente. Aqui encerra, gente. É o momento da gente aí. Algumas leituras recomendadas, tá? Nos livros que eu falei, alguns deles estão aqui.